Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Estamos iniciando aqui no canal Ensino Palestra uma nova jornada do conhecimento. Revista Lições Bíblicas em Mãos, Bíblia Sagrada ao alcance, livros de apoio na retaguarda, mãos à obra para mais um trimestre. 3 meses de um estudo desafiador. Prezados professores, prezadas professoras, prezados coordenadores e coordenadoras, superintendentes de escola bíblica dominical, vamos nos preparar, porque este trimestre que está começando exigirá muito de nós. E aqui no canal Ensino Palestra, toda semana nós estaremos trazendo um vídeo com um subsídio para que você possa assim ministrar as suas aulas, para que você possa enriquecer o seu conteúdo. Use também o espaço dos comentários aqui no canal, aqui no vídeo, para interagir conosco. Se quiser nos enviar um e-mail, também fique à vontade. Estamos aqui para servir o reino. Neste terceiro trimestre, teremos por centralidade a apologética, a defesa da nossa fé, mediante tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas também nós teremos escatologia, que é o estudo das últimas coisas, a martiologia, que é a doutrina do pecado, antropologia, o estudo do ser humano, eclesiologia, o estudo da igreja, dentre tantos outros temas que nós estaremos citando aqui ao longo desses próximos 3 meses. Nós teremos, inclusive, temas delicados e faremos aqui uma abordagem dos assuntos propostos pela nossa revista com muito respeito, responsabilidade e sobriedade. A primeira lição, para começar, já será uma lição introdutória, em que nós analisaremos aqui alguns conteúdos que estarão presentes neste trimestre aqui na nossa escola bíblica, aqui nas nossas revistas Lições Bíblicas. E aí está ela, a nossa revista Lições Bíblicas para o terceiro trimestre de 2023. E nosso tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Vamos conhecer agora o nosso comentarista, Pastor Douglas Batista, um velho conhecido nosso, um catedrático, e já pontuou muitos assuntos, já nos trouxe muito conteúdo relevante aqui nas nossas escolas, nas nossas lições bíblicas, e ele retorna ao nosso convívio. Pastor Douglas, e é bom que nós coloquemos aqui o currículo dele, já que é a primeira lição, e é interessante nós fazermos a apresentação do nosso comentarista. Ele é graduado em teologia, doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciências das religiões, pós-graduado em docência do ensino superior, licenciado em educação religiosa, licenciado em filosofia, pastor presidente da Assembleia de Deus de Missão ali no Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Evangélica, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, presidente da Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil, segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus em Brasília e Goiás, diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas, também comentarista da revista Lições Bíblicas, palestrante da revista Lições Bíblicas, palestrante da Casa Publicadora. Ufa, que currículo, que coisa maravilhosa, que bênção, um homem de Deus, um homem cheio de Deus, que vai nos acompanhar em julho, agosto e setembro aqui no canal Ensino Palestra para tratar de experiências, para tratar de assuntos extremamente importantes, experiências que a igreja vive no dia de hoje. A igreja hoje cada vez mais desafiada a colocar a sua posição em pauta. A igreja cada vez mais desafiada a colocar a sua defesa, a defesa daquilo em que ela acredita. Então, será um trimestre maravilhoso e nós pedimos a graça, a bênção de Deus, para também, de uma forma muito humilde e muito tranquila, contribuir com o seu aprendizado aqui no canal Ensino Palestra. Vamos então a mais um trimestre? Vamos lá? Iniciamos então mais um trimestre aqui no canal Ensino Palestra. Lição número 1. A Igreja diante do espírito da Babilônia.
a lição introdutória ao nosso terceiro trimestre. Na nossa revista nós temos texto áureo, verdade prática, leitura diária e a leitura bíblica em classe, que é imprescindível. É imprescindível a leitura desse texto, porque ele vai nos dar um pano de fundo, vai nos mostrar a abordagem que iremos sustentar aqui no nosso vídeo, aqui nessa primeira lição. Vamos então a Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 ao 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Nós vamos, a partir de agora, então entrar nos nossos tópicos. Primeiro tópico, Babilônia e seus significados, trazendo 3 subtópicos para serem analisados. O primeiro, a grande prostituta. O segundo, a mulher e a besta escarlata. O terceiro, mistério, a grande Babilônia. Também nós já vamos trabalhar o segundo tópico, o espírito da Babilônia. O primeiro subtópico no sistema religioso, o segundo no sistema político e cultural e o terceiro no sistema econômico. Nós iremos agora adentrar no estudo deste, que é considerado um dos capítulos mais difíceis do livro de Apocalipse e, quem sabe, um dos mais difíceis de toda a Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos encontrar muitas figuras, muitas imagens, muito simbolismo. Você sabe que o livro de Apocalipse, ele tem muitos simbolismos, ele tem muitas alegorias e ele tem também um vasto manancial de textos que são literais. A literalidade também faz parte do livro de Apocalipse, mas unida à literalidade também nós temos simbologia, também nós temos figuras. Mas aqui no capítulo que nós estaremos estudando, que é o capítulo de número 17, nós temos muito simbolismo, muitas informações para tratar aqui. Então nós temos que ter uma perícia muito grande para trabalhar. Então trabalhe com bastante calma, com bastante cuidado este capítulo, para que seus alunos possam entender todo o processo que vai se desenrolar ao longo aqui do capítulo 17. É realmente um capítulo muito enigmático. Nele nós encontramos uma misteriosa mulher. E já vou adiantar para você que não é a mulher que nós encontramos lá no capítulo 12 de Apocalipse. Lá nós tínhamos uma mulher vestida de sol que estava grávida. E essa mulher grávida estava sendo perseguida pelo dragão. Ora, o dragão é a personificação do próprio Satanás, que queria destruir a criança. O dragão ficava posto à frente da mulher para que quando a criança nascesse, ele a destruísse, ele a matasse. A mulher, aqui no capítulo 12, era Israel. A criança, Jesus. Lá no capítulo 12, versículo 5, você lê isso. Já no capítulo 17, nós temos uma outra mulher, totalmente diferente. A descrição aqui é totalmente diferente. Aqui trata-se de uma mulher que é exatamente o oposto daquela outra mulher. Bom, vamos fazer agora então uma rápida exegese do texto bíblico. Mas importante, antes de nós entrarmos na parte exegética, é lembrar as escolas de interpretação do livro de Apocalipse. E essas escolas, elas são peculiares porque cada uma trabalha de uma maneira diferente. Então é importante também nós conhecermos essas linhas de interpretação aqui do livro de Apocalipse, para que a gente possa trabalhar e entender o que cada escola entende, o que cada escola lê, o que cada escola
fala o que cada escola prega, o que cada escola defende aqui no livro de Apocalipse. A primeira escola, escola idealista. Essa escola ela é totalmente diferente das demais. Para essa escola, existe no livro de Apocalipse um modelo entre a luta do bem e do mal. Não há aqui, segundo essa escola, no livro de Apocalipse, um modelo profético, e sim um modelo entre o bem e o mal, o bem lutando contra o mal. Já nós temos também a escola preterista. Pretérito, passado, ensina que o livro de Apocalipse relata tão somente acontecimentos contemporâneos ao apóstolo João. Nós temos também a escola historicista. Ela fica no meio de dois extremos, entre a preterista, que nós já estudamos, e a futurista, que nós já vamos falar sobre ela. Essa escola historicista ensina que João falou sobre os acontecimentos relacionados aos seus próprios dias. Boa parte das profecias, segundo essa escola, aconteceram e também acontecerão ao longo da história. A história, ela vai trazendo, então, ali o que está acontecendo no Apocalipse e todos os assuntos ali de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, ele é consagrado pela história. A história explica o livro de Apocalipse, os dados, as informações, os acontecimentos do livro de Apocalipse encaixam-se, segundo essa história, segundo essa escola, encaixam-se de maneira muito milimetricamente de acordo com a história da humanidade. Para essa escola de interpretação, então, o livro de Apocalipse, ele aconteceu e acontece e acontecerá sempre ao longo da história da humanidade. E nós temos a escola futurista, que afirma que o livro de Apocalipse é composto quase que exclusivamente por profecias cujo cumprimento aconteceu, acontece nos nossos dias e ainda vai acontecer. Então, nós temos essas linhas de interpretação, essas escolas que trabalham de maneira diferente. Então, nós agora, conhecendo essas escolas, relembrando essas escolas, nós continuamos aqui estudando e vamos iniciar então a exegese do texto que nós lemos. Começa então o texto que nós fizemos menção aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Aqui nós estamos no período das 7 taças. O que são as 7 taças? Já vamos chegar lá. Elas já teriam sido derramadas sobre a terra. E um dos anjos, nós não sabemos qual dos anjos, porque cada anjo traz uma taça. Então nós não sabemos qual dos anjos, qual desses 7 anjos chega, aproxima-se de João e começa a conversar com ele. Mas o que são essas 7 taças? Vamos relembrar aqui o que diz ali em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia a 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças constituem-se no juízo de Deus. Após o anjo tocar a última trombeta, inicia-se então o processo do derramamento das taças. E o que essas taças têm? Do que é composto? O que acontece quando cada uma dessas taças é derramada? Aliás, qual é o teor dessas taças? A Bíblia não revela o teor das taças. Porém, existem aqui algumas conjecturas a respeito. Inclusive, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, produzida pela CPAD, diz assim, lá na página 437, as descrições de terror que caem sobre a terra indicam algum tipo de líquido, olha só, ou água fervente, escaldante. As 7 taças contêm, cada qual, um flagelo para assolar os habitantes da terra. Quais são esses flagelos? Primeira taça, chagas repugnantes sobre os que possuem a marca da besta. Possivelmente, segundo alguns estudiosos, úlceras putrefatas na região genital. Segunda taça, derramando sobre o mar, derramando sobre as águas, elas transformam-se em sangue. Terceira taça, quando ela é derramada sobre os rios e fontes de águas, elas se tornam em sangue e ficam terrivelmente poluídas.
Quarta taça, derramada sobre o sol para abrasar os homens com fogo e calor escaldante. Quinta taça, derramada sobre o trono do anticristo e o seu reinado. Sexta, derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secarão. E a sétima taça, quando ela for derramada, sairá uma voz e ela dirá: está feito. Aí acontecem trovões, acontecem relâmpagos e acontece um grande terremoto. Então, estas são as 7 taças. E enquanto, depois terminadas as taças, depois de todas elas terem sido derramadas sobre a terra, um dos 7 anjos vem e conversa com João. Falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Agora aqui nós temos a mulher, uma prostituta. Claro que, logicamente, não no sentido literal. Aqui, prostituição nada tem a ver com relação física, mas está no sentido de corrupção. Corrupção em todos os seus aspectos. Que está assentada sobre muitas águas. O próprio texto vai informar, nos versículos seguintes, que as águas que João estava vendo referiam-se a povos, multidões, nações e línguas, com a qual fornicavam os reis da terra, e os que habitaram na terra se bebedaram com o vinho da sua fornicação. Aqui diz respeito ao domínio do anticristo e à aceitação do anticristo. Os povos, as nações aceitam o governo do anticristo. E vi uma mulher assentada sobre uma besta. A besta aqui é o próprio anticristo, que está exercendo o seu domínio mundial. Ele será o sustentáculo dessa mulher, será o alicerce, será a base. A mulher sobre a qual nós já iremos descrever aqui estará a serviço do anticristo. Uma coisa interessante lembrar aqui, que as pessoas falam em anticristo e ficam apavoradas comentando sobre o anticristo, algumas, claro, ficam com medo, algumas, claro, do anticristo. Mas quem vai governar, na verdade, é o próprio Satanás, é o diabo que irá governar. É o inimigo de Deus. O anticristo será um representante, um preposto do diabo. Ele, o inimigo de Deus, o adversário de Deus. Satanás será o comandante. E esse anticristo, um homem de carne e osso, um líder mundial, irá então fazer tudo aquilo o que Satanás lhe mandar. Aqui fala que essa prostituta está vestida de cor de escarlata. A cor de escarlata é a cor vermelha. Vermelha, paixão, mas aqui uma paixão mundana. Que estava cheia de nomes de blasfêmia, desprezo pelo sagrado, desprezo pelo que vem de Deus. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa! O que são essas 7 cabeças? Bom, aqui varia conforme as linhas de interpretação de Apocalipse, conforme nós já estamos aqui e já definimos cada uma delas para vocês. A maior concordância é que essas 7 cabeças diz respeito a 7 reinos. O próprio anjo, na verdade, explica para João isso, que o sentido é as 7 cabeças serem 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. E 5 já caíram e 1 existe. Olha só que interessante o que está escrito aqui no capítulo 17, versículos 9 e 10. 7 reinos, ok? 5 já caíram, 1 ainda existe e outro ainda virá. Agora a coisa ficou confusa. Não, nem tanto assim. Porque agora nós vamos chamar a historicidade. Vamos ver o que a história nos mostra sobre os reinos que já governaram aqui no mundo, que já governaram este planeta. Primeiro grande reino, primeira grande organização de governança, primeiro grande governo mundial, Egito. Depois a Assíria. Depois Babilônia, 3. O quarto, Medo-Persa. Depois a Grécia. Então a Síria venceu o Egito, assumiu, Babilônia venceu a Assíria, assumiu, Medo-Persa venceu Babilônia, assumiu, Grécia venceu a Medo-Persa, assumiu, e agora Roma, que é o 5º reino. Opa, mas como assim ainda existe? Não existe mais o Império Romano conforme nós conhecemos. Ah, mas só tem uma coisa. No tempo de João, quando o anjo está falando para João, naquele tempo, Roma era o grande império mundial. Então o 5º império, Roma, ainda existia, ainda governava, ainda era o grande bicho-papão da época.
o outro que ainda não veio, agora já está entre nós. Agora depende também da linha de interpretação. Uma linha interpretatória diz que seria o capitalismo, esse governo. Outra linha diz que seria o Império Romano restaurado. E aí varia conforme a linha de interpretação. Então, agora, uma outra informação muito importante. 10 chifres. Aqui são 10 nações que darão um suporte para o reinado do anticristo. Continua, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. A púrpura era a roupa dos reis, a roupa dos senadores romanos, a roupa suntuosa, majestosa. Essa era a púrpura. A escarlata, cor vermelha, ouro, pedras preciosas, pérolas, luxo e riqueza, vaidade e ostentação. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Podridão moral, podridão espiritual, devassidão. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. Aqui o mistério é finalmente revelado. O anjo explica quem é a mulher, a Grande Babilônia. Mas seria a Babilônia a cidade da Babilônia? A cidade-estado da Babilônia? Não, não seria. Mas, como aqui o nome de Babilônia é citado, vamos relembrar um pouquinho sobre essa cidade-estado, sobre o Império Babilônico. Bom, hoje estaria situada a 80 quilômetros ao sul da atual Bagdá. Hoje, onde era a Babilônia, é o Iraque. Nabucodonosor, ele construiu a cidade sobre as ruínas de Babel. Você lembra de Babel? Babel, ela foi fundada 100 anos após o dilúvio por um grupo de descendentes rebeldes de Noé. Nimrod era neto de Cã, um dos filhos de Noé. Ele é o arquiteto de duas civilizações, a assíria e a babilônica. Esse Nimrod, ele fundou Babel, a grande torre que ficava às margens do rio Eufrates. Ele queria, aquela população, aquelas pessoas ali que ele governava, queriam desafiar a Deus. E na sua insanidade pretendiam chegar através dessa torre até Deus. Um, para desafiar a Deus. Outro, para que eles fossem abrigados do dilúvio, que Deus disse que não viria, mas achavam que viria um dilúvio, então eles construíram uma torre para estarem protegidos desse tal dilúvio que nunca aconteceu, porque Deus disse que nunca mais iria castigar a terra com dilúvio, com água. Nimrod casou com Semiramis, e essa mulher, ela fez o primeiro culto pagão. Ela introduziu o paganismo na história. Bom, Babilônia é mencionada na Bíblia cerca de 280 vezes. Para você ter uma ideia, somente Jerusalém é mais citada, chegando a 300 vezes. Mas Babilônia começou a se tornar uma potência a partir de novembro de 626. E aí começou depois o Império Babilônico a se engrandecer, e aí depois veio Nabucodonosor, depois vieram outros até que a Medo-Persa acaba ali com aquele reinado. Mas durante o reinado ali de Babilônia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo israelita cativo. Segundo o livro Enciclopédia, tá aqui comigo esse livro que é muito bom, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, excelente esse livro. Olha, esse aqui vai com certeza ajudar você quando você quiser fazer um estudo de Apocalipse, um estudo escatológico. Esse livro aqui, ele é publicado pela CPAD e é uma ótima indicação. Eu aconselho você a adquirir ele. Bom, esse livro aqui diz lá na página 100, Babilônia ou Babel bem poderia ser chamada de cidade de Satanás. Que coisa! Pois rapidamente tornou-se a fonte de todo tipo de heresias e blasfêmias. A cidade cresceu em sua influência e rebeldia contra Deus. O Senhor castigou ela e confundiu a linhagem de toda a terra, ali na Torre de Babel, fazendo com que as pessoas, elas que até então falavam uma única língua,
começassem a falar várias línguas e acabaram não se entendendo mais. E nós conhecemos ali, então, aquela confusão de línguas que houve ali em Babel. Bom, mas Babilônia no livro de Apocalipse. Babilônia no livro de Apocalipse, Apocalipse toma emprestado o nome Babilônia, e a interpretação de que seria Babilônia aqui varia conforme as várias escolas de interpretação do Apocalipse, escola que nós já citamos aqui. Por exemplo, para a escola preterista, para essa escola, Babilônia ou a grande meretriz seria Jerusalém. Embora poucos defendam essa singular tese, alguns acreditam nela. É um pouco mais difícil de consolidar essa afirmação. Mas os adeptos dessa tese, eles dizem que Jerusalém desviou-se. Isso aí nós sabemos que aconteceu. A Bíblia informa em vários textos que houve um desvio espiritual de Jerusalém. Isso é tranquilo, nós entendemos muito bem isso. Deus por várias vezes se coloca, por exemplo, em analogia, como o marido traído pela esposa. Isso acontece lá no livro de Jeremias e também com muito mais ênfase lá no livro de Oséias. Mas a prostituta desse livro é alguém que está na condição de contrária, uma posição contrária a Deus em toda a sua plenitude. Logo, fica realmente muito difícil defender a tese de que Jerusalém seria a mulher aqui retratada. Bom, a escola historicista, ela entende que Babilônia aqui é Roma. Os defensores dessa tese lembram que Roma foi o centro de adoração à figura do imperador. E isso causou, nós vimos já acontecendo, nós já estudamos sobre isso, muitos problemas aos cristãos que não aceitavam de jeito nenhum adorar um ser humano, adorar uma pessoa. E um outro detalhe muito forte para essa tese é que nós vimos ali que a mulher está sobre 7 montes. E Roma, justamente Roma, ela é construída sobre 7 montes. Então, os defensores dessa tese, eles se ligam a essa informação muito importante para afirmarem que Apocalipse está falando, quando diz Babilônia, está na verdade citando Roma. Bom, mas tem mais uma escola, a escola futurista. Essa escola entende que Babilônia aqui não é uma cidade. Babilônia aqui seria um sistema, não uma pessoa, mas um sistema. Um sistema que retrata a devassidão moral e espiritual. Na verdade, alguns sistemas, como por exemplo, sistema político, religioso, moral, todos destituídos de Deus. Na verdade, ao contrário, sem Deus, contra Deus, frontalmente contra Deus. Ainda dentro dessa linha de pensamento, há um entendimento que o anticristo irá implantar seus sistemas de atuação visando acomodar o bom relacionamento entre si e as nações. Por exemplo, no âmbito religioso, a adoração seria compartilhada, existiria uma harmonização entre as correntes religiosas, uma espécie de ecumenismo. Porém, quando ele mostrar a sua cara, esse sistema religioso ruirá. Lembrando que o falso profeta, ele entra em cena e o seu papel é dar sustentação religiosa para o anticristo. Bom, então nós conhecemos aqui as linhas de interpretação, já citamos elas, e nós vamos aqui escolher a linha que nós vamos abraçar. Nós aqui vamos trabalhar com a linha futurista de interpretação, logo assumindo que Babilônia é um sistema de governo cultural, moral e religioso dominados pelo anticristo. É importante lembrar que muitos autores acreditam que o anticristo, durante a tribulação e a grande tribulação, dominará o mundo a partir de uma Babilônia reconstruída às margens do rio Eufrates, reerguida, onde hoje encontra-se o Iraque. Porém, esse pensamento não é uma unanimidade. O certo é que o reino do anticristo terá o aspecto sim de uma grande Babilônia, mas não necessariamente o comando central será geograficamente onde um dia foi a Babilônia histórica. Entendemos que o espírito de Babilônia é o próprio espírito de anticristo, que está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro subtópico, não negociar a ortodoxia bíblica.
Segundo, formar o caráter de Cristo. Terceiro, aguardar a volta de Cristo. Nunca se falou tanto em liberdade religiosa. Nunca se falou tanto em liberdade de expressão. Nunca se valorizou tanto o pensar. Nunca se valorizou tanto o posicionar-se. Mas também nunca se recriminou tanto as pessoas por pensarem diferente. O sistema atual não admite contrariedade. O sistema atual, ele parece que não aceita o contraditório. O sistema atual, ele parece desdenhar quem pensa ao contrário. Parece aqueles desenhos animados que dentro de uma máquina futurista saem várias pessoas, vários autômatos, vários robôs, todos com a mesma mentalidade. É assim que o sistema quer que as pessoas ajam, todas com a mesma mentalidade, todos pensando de uma mesma forma, sem contraditório, sem questionamentos, em nome da proteção de alguns grupos ditos minoritários. Existe uma grande perseguição aos demais grupos. Existe uma grande mordaça aos demais grupos. Nós vivemos em um país laico. Nós vivemos em um país sem religião oficial. Mas nós estamos sendo perseguidos pelo que nós pensamos. Nós estamos sendo perseguidos pelo que nós acreditamos. Nós temos o patrulhamento ideológico. Quem pensa fora da caixa está correndo perigo de perder seu mais fundamental direito, o de se expressar livremente. Em alguns países existem algumas pessoas que são infiltradas em grupos, são infiltradas em comunidades e até mesmo em famílias, em organizações, até mesmo religiosas, para que ali eles coletem informações sobre o que aquelas pessoas, o que aquelas instituições, o que aqueles grupos pensam acerca do governo e até mesmo como aqueles grupos pensam em se vingar do governo, em se rebelar contra o governo. Pois o patrulhamento ideológico, ele age mais ou menos assim. Ele está infiltrado em toda a sociedade, em todos os ramos de atuação, seja cultural, seja midiático, seja religioso, ele está em todos os lugares, patrulhando para enxergar pessoas que não pensam como a opinião que o sistema quer implantar. Existe um ativismo ideológico que não busca somente o respeito. E isso é devido ao respeito a todas as posições, o respeito a todas as pessoas. Mas eles não querem só respeito, eles exigem a aceitação de seus atos. Aí a coisa já fica complicada. Por mais inaceitáveis que sejam esses atos, eles querem que a sociedade aceite eles. Nós temos a frouxidão moral. É proibido proibir, diz aquele ditado já batido. O pecado não pode ser apontado. O pecado deve ser tolerado. O importante é o amor. Logicamente, o amor é a base de tudo. Mas em nome desse amor não pode se encobrir o pecado. Em nome desse amor não pode se encobrir o erro, a lascívia, a imoralidade. Seja ela na esfera sexual, política ou social. Nós temos ainda agindo dentro do sistema da Babilônia, dentro do espírito da Babilônia, o relativismo. Não há verdade absoluta. Tudo é relativo e se modifica conforme a situação, a circunstância e a necessidade. Ainda dentro do espírito da Babilônia, pautas progressistas,
Nós não conseguiremos aqui analisar uma por uma delas, inclusive algumas serão estudadas durante esse trimestre. Mas nós temos aqui, por exemplo, a inversão de valores. Nós temos aqui a ideologia de gênero. Nós temos aqui a legalização das drogas. Nós temos aqui a prostituição. Nós temos aqui a apologia ao aborto. Dentro do espírito de Babilônia, nós temos o politicamente correto. Existe um doutrinamento contrário à fé cristã. Esse politicamente correto está virando uma verdadeira censura. E não é só no aspecto religioso, qualquer aspecto. Qualquer pessoa pode se sentir melindrada com um comentário e pode querer buscar uma reparação. Mas de quem é a culpa de tudo isso? Vamos fazer uma meia-culpa? A igreja sempre evitou o confronto, sempre evitou o ataque. Sempre ficou na defensiva. Acontece que ao defender-se, ela ficou cada vez mais contra a parede. E agora querem esmagar ela contra essa parede. E nós não podemos admitir que isso aconteça. Nós não podemos admitir que a nossa voz seja calada. Nós não podemos admitir que exista uma santa inquisição moderna, digamos assim, onde não existem instrumentos de tortura, mas os microfones, as câmeras são fechadas, a mordaça está à espreita, as luzes são apagadas. E o pior é que muitos líderes religiosos que deveriam estar preocupados com tudo o que está acontecendo, não. Estão eles preocupados com o seu ego, estão eles preocupados com os seus cargos, com os seus proventos, em ficar na vitrine, em seu patrimônio, e não querem defender a igreja desses ataques que já ultrapassaram a fronteira da sutileza, já não tem mais nada de sutil. Estão cada vez mais presentes, estão cada vez mais esmagando moralmente, socialmente, quem não se vende ao sistema. Estamos vivenciando em nossos dias o espírito da Babilônia. E nós estamos vendo o mundo sendo preparado para cada dia, aproximar-se a chegada do anticristo. O espírito da Babilônia é o tapete vermelho estendido para a chegada do anticristo. Para encerrar, quero dizer para você, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para irmos embora desse mundo. Ora vem, Senhor Jesus, para encerrarmos a participação da igreja aqui neste mundo. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que já deixou o seu like, já deixou o seu comentário, muito obrigado a você que está iniciando conosco esse novo trimestre. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.